Gilberto, recentemente eu assisti um documentário da Vice sobre, falando sobre futurologia, né, inovação, e ele fala muito sobre essa mescla que o ser humano está começando a ter com a tecnologia, em termos de adereços, de neurotransmissores, como a gente vai botar isso no nosso organismo. A gente tem a Neuralink, que é uma referência enorme que está muito em voga agora por causa do Elon Musk. E eu queria pegar um pouquinho da sua percepção, como é que você enxerga que vai se dar essa transformação do ser humano por meio da tecnologia? Vamos lá, a pergunta é excelente, Pedro Guerra. Obrigado, né, por ela. Primeiro te dizer o seguinte, eu tenho feito palestras com a temática da transição do Homo sapiens para o Homo digitalis. Isso pode ser um pouco confuso na cabeça da maioria, mas na tua pergunta está embutido praticamente aquilo que eu tenho para responder. Num primeiro momento, as tecnologias vieram para as roupas, é chamado Wearable Technologies, né? Então é desde um sensor que monitora um pé diabético, que faz leitura de biosinais do corpo de alguém, sensores que, bom, se você vê implante, né, um marca-passo é um exemplo de um implante dentro de um sistema cardíaco. Ocorre que a velocidade com que se tem mudanças na tecnologia e desde o mapeamento do DNA no ano 2000, mais precisamente concluído no ano 2003, a biotecnologia também avançou muito. Então nós estamos diante de algo chamado transhumanismo. Esse transhumanismo, ele diz respeito a tentar, segundo aqueles que são inveteradamente fanáticos pelo transhumanismo, né, que não é o meu caso, defende que há 3,5 bilhões de anos de um sistema biológico que é sempre o mesmo e atrasado. Ele deve ter oportunidade de ser intervido, ou seja, as intervenções no corpo biológico devem ser consideradas naturais em favor da melhoria da qualidade de vida. E o apelo é grande, o sujeito de repente com a tesoura genética, que é uma edição do DNA, que o sujeito nasceu, está 30 anos numa cama, nunca andou, e aí por um defeito se edita aquele pedacinho com problema, põe uma informação correta, né? E ele volta a andar, ou alguém com problema na córnea volta a enxergar, cara, isso é maravilhoso. Então, tudo aquilo que é em favor da vida é muito bom em termos de evolução e de revolução biológica e biotecnológica. A questão toda é entender para onde vai tudo isso. Há biorraqueamentos, que é um perigo, que são jovens que estão comprando esses mesmos kits, né, da tecnologia CRISPR, que eles chamam de edição genética, e aplicando em si mesmo, ou aplicando em insetos, em animais ali dentro do ecossistema próximo da sua casa, desequilibrando o ecossistema. Então nós temos que olhar para o tema da ética como o tema mais fundamental nesse tema do transhumanismo. O Elon Musk, que é o dono da Neuralink, que você mencionou, ele fez o teste numa porca em 2021, se eu não me engano, né? 2020 e 2021 num chimpanzé, né? Colocando implantes para ele controlar, né? Um game, né? Um telejogo com a mão e depois só com a mente, e promete, já fez um humanoide, que é um robô, né, para atender como um escravo o ser humano, e promete para esse final agora de ano, de 2022, apresentar um ser humano com um implante cerebral, dizendo que é a única forma de competir com a inteligência artificial. Eu acho que está na hora da gente parar e entender bem para onde vai tudo isso, e essa discussão tem que ser regulada. A União Europeia está vendo de maneira muito séria isso, o Parlamento norte-americano e o Brasil, o Instituto Dominante que eu presido, inclusive, deve entrar também nessa discussão, porque ela é urgente.